paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que a paz do Senhor invada o seu coração. Estamos aqui dando continuidade ao vídeo que tivemos que interromper de virtude do tempo. Vamos fazer a segunda parte hoje, para nós complementar o testemunho aí do pastor Leonardo. E com certeza você que viu a primeira parte já deve estar ansioso para ver a continuidade desse assunto. Então, vamos conversar aqui com o pastor Leonardo. Ontem nós tivemos um treinamento de evangelismo abençoado, onde se formou aqui um grupo de evangelismo que vai ser uma bênção para esse lugar. E agora nós vamos conversar com o pastor Leonardo, dando continuidade de quando ele chegou em Minas Gerais. Então, para você que não viu o primeiro vídeo, recomendo que você vá lá, veja, porque ele está muito impactante, o primeiro vídeo, a primeira parte do testemunho. E nós interrompemos ontem quando ele estava chegando em Minas Gerais. Agora o pastor Leonardo vai falar para nós, vai dar o seu testemunho de como foi, o que aconteceu depois que ele chegou lá em Minas Gerais. Amém. Paz do Senhor. Quando cheguei em Minas Gerais, eu comecei num lugar bem pequeno, assim, né? A porta, inclusive, do banheiro, a gente tinha que colocar ela, não tinha nem tramela, né? Os fios caindo na cabeça. Era um lugar que era um boteco, assim, e eles entregaram, assim. A pessoa estava 20 anos lá, e quando nós passamos naquele evangelismo ali, eles entregaram para a família do pastor, né? Aí devolveram e eles sentiram que ali, né, já era hora de abrir a congregação, né, abrir um trabalho ali. Só que eu ainda, né, estava ainda com as minhas coisas aqui, né, em Pelotas, na cidade de Pelotas. E aí eu voltei em setembro, no casamento do meu irmão ali, como eu tinha falado já anteriormente, né, nós marcamos, fiz o casamento do meu irmão ali, também não estava marcado, nem eu sabia que ia fazer, só que como eles pagaram minha passagem e tudo, e coincidiu de estar tudo no mesmo dia, né? Eu voltei ali e passou uns 2 meses eles me chamaram, né? Para mim voltar para lá. Aí eu estava com uma empresa ali da minha irmã, né? De festa, e eu fechei tudo, deixei as coisas para trás, coloquei o que deu na caminhonete, fui para Minas Gerais e ali, no dia 25 de outubro de 2015, eu cheguei às 8 da noite, depois alguns dias de viagem, né? Uma caminhonete Courier, ela foi até meio fumando lá, parou no meio do caminho, mas consegui chegar lá às 8 da noite e casualmente eles já estavam fazendo culto sem gente preparada, né? Desde os 2 meses, nós fizemos, foi setembro, agosto, até outubro eles ficaram esperando um pastor. E aí eu cheguei com as minhas coisas, larguei tudo aqui, né, para trás e vendi o que tinha, desfiz, me entreguei naquela obra ali. E aí cheguei bem na hora, a irmã ia pregar, né? Só que eu cheguei na hora da pregação, no domingo às 8 da noite, na hora da mensagem eu já cheguei pregando. Aí cheguei naquela noite, preguei, né? Eu me lembro direitinho, né? Depois um monte de gurizada assim foi lá e foi descarregando meu carro, né? A caminhonete ali eu fiquei, né? Eu levei um colchão, porque a casa não me oferecia muito conforto. Tinha gente que dizia assim, pô, mas vai ficar nessa casa, não sei o quê. E o lugar não... E ali eu sei que passou um rapaz dos Estados Unidos, estava na congregação, e Deus me deu um sonho. E que alguém levantava na congregação e dizia assim, eu vou te abençoar. E eu via que era como se fosse o cuidar de Deus, porque eu cheguei lá e não tinha nem lugar nem para botar meus livros, só tinha um colchão e minhas coisas tudo espalhadas no chão. Eu me lembro que era cupim em cima do coisa, assim, que todo dia caía muita coisa. A casa era bem abandonada. E aí chegou no outro dia, um rapaz chegou e quando eu cheguei em casa, um rapaz tinha comprado estante, tinha comprado cama, tinha comprado tudo. E muita coisa estava faltando na casa, ele deu uma equipada na casa, né? E aí foi o sonho de Deus, foi no outro dia, assim, eu sonhei, no outro dia foi rápido, assim. E ali eu fui vendo cuidar de Deus com a minha vida ali, né? E ali eu fui semeando ali a palavra de Deus, né? Bastante tempo aí,
chegou uma época que o tráfico ficava bem em cima da igreja, né? E eles, teve um problema que aconteceu, não lembro, eles jogaram pedra e eu inventei de botar luz lá neles, né? Para ver quem estava jogando pedra. Só que acho que foi a pior coisa que eu fiz, parece que instigou eles, porque de madrugada eles jogavam pedra, 2 da manhã eu estava dormindo, pum, pedra, e lá de cima eles iam todos meus passos lá embaixo. A casa não tinha uma guarnição, não tinha, era tudo de vidro, a janela, qualquer um entrava. Aí liguei para a polícia disse assim, foi mais ou menos o que eles disseram assim, sabe, trata de se dar bem com eles aí, porque para nós chegar aí é no mínimo meia hora. Mais meia hora para te ligar ainda, então tu calcula 1 hora aí para nós chegar aí, se acontecer qualquer coisa. E aí eles ficaram jogando pedra muito tempo ali, né? Mas passou um tempo que Deus foi me dando uma experiência forte ali com isso mesmo, com o tráfico, né? Teve gente que converteu, ali teve um rapaz que eu sempre, né? Eu sempre acolhi bastante pessoa de, né, abrir a porta e botar dentro de casa. Às vezes até, né, para algumas pessoas é perigoso, mas quando é o Espírito Santo que está enviando, né, e a gente... Então eu cuidava às vezes de uma pessoa ou outra, sempre acolhia, né, que não tinha às vezes, né, em casa, né, aí eu acolhi o Luan, esse menino, ele, né, a mãe dele tinha problema de cabeça, eu não sabia o pai dele, uma história muito sofrida, ele ajudei a cuidar um pouco dele ali, né, ali ele já começou também a ter um contato com o Evangelho, foi mais para dirigir a Kombi, né, e trazia, no final ele acabou ficando. E aí Deus deu um sonho para o Luan que entrava 2 jovens drogados no final da igreja, e passou uns 2 dias, entrou 2 jovens drogados mesmo na igreja. E ali eu preguei como se fosse uma multidão, mas só estavam os 2 jovens, e eu e o Luan e o obreiro. E ali eu preguei, e aí no final os 2 jovens drogados me diziam, né, tu tem que aceitar Jesus. E o outro também que estava mais drogado ainda, estava assim, né, transtornado, e ele disse assim, o outro só dizia, tem que aceitar Jesus. E eu preguei aquilo ali como se fosse a última pregação da minha vida, porque eu sabia que tinha um mistério de Deus ali, eu disse assim, vamos pregar e vamos fazer o culto para os 2 ali. E ficou só eu, aquele obreiro, e o outro no som, e eu pregando no microfone, sobre uma multidão, né. Aí fiz o apelo. Na hora do apelo, eles estão correndo pela porta. Aí eu tirei o microfone da boca e falei com Deus, eu não pedi para trazer esse jovem aqui. E eu vou dar a bênção apostólica para os obreiros aqui. Se for o diabo, se eu trazer ele aqui, que eu vou acabar. Quando eu falei isso, ele entrou correndo e caiu de joelho no altar. E aceitou Jesus. Né? Só que aí passou, isso foi numa terça-feira. Numa quinta-feira teve um outro mistério que desceu os traficantes. As namoradas, o pessoal ali. E no altar Deus me deu uma palavra, a morte. E a palavra veio, como veio um testemunho ali em Pelotas que eu ouvi. E aí eu chamei os 2 traficantes no final. A mãe de um deles estava ali, eu não quis alvoroçar, ela tinha perdido um filho também, né? Ela se converteu, ela era obreira da nossa igreja, hoje era obreira, era do ciclo de oração. E eu chamei os 2. E aí eu disse, olha, Deus me falou que vai morrer gente. Mas falou claro. Eu não sou de ter essas revelações. Mas eu sei quando Deus fala comigo, claro assim. Deus me falou que vai. Passou 2 semanas, o moço que aceitou Jesus morreu a paulada no campo. E ali Deus foi fez uma limpa ali, né? Dali para frente começou a morrer, foi muita gente assim, entendeu? Começou morreu 2 semanas depois, esse jovem morreu a paulada no campo. Passou mais um mês ou menos, morreu mais um outro rapaz ali no alto do cemitério, que ficava em cima da igreja. Aí eu vim para cá e passou uns 2 meses. Quando eu botei o pé lá, era 6 da tarde, 7 horas era oração. Às 6 da tarde morreu outro. Aí depois eu comecei a oração às 7. E dali foi mais alguns ali, sempre, Aí passou um tempo, o pessoal do tráfico, né, um rapaz que ele ajudava o tráfico, ele foi para a nossa igreja ali e ele estava assistindo um culto, né? E ele estava sentado no último banco, ali a igreja, né? Foi depois do Covid, né? O Covid até nós temos um testemunho até bem forte assim da provisão de Deus, né? Porque ali, como eu falei, era um lugar muito pobre, né?
bem carente mesmo, assim. Tanto é que eles diziam para mim ir para a cidade, não ficar ali, que ali não ia ter recurso para nada. Que a cidade me daria subsídio para mim manter aquele lugar. Só que não tinha como focar em duas coisas, entendeu? E Deus mandou, não, foca aqui, que é daqui que... E ali eu fiquei ali, né, naquele lugar bem, né, depois nós demos uma reformadinha, mas não ficou aquilo tudo. Passou o tempo do Covid, né? Aí esse tempo do Covid, ficou uns 6 meses fechada a igreja. Eu lembro que eu saí daqui, aí disseram, aí a prefeitura começou a liberar aquele distanciamento, né? E aí eu tinha do lado assim uma academia, né? E já tinha sido ferragem, já tinha sido a igreja católica, tinha sido de tudo ali, né? E estava fechado. E aí eu vi a placa ali, ele queria vender por 240 mil, né? E era um prédio grande, assim, com formato de igreja, até já pronto, assim, só para um negócio grande, assim, para festa, tudo, um negócio bonito até. E aí eu liguei para ele e disse, fulano, nós vamos ter que dar uma quebrada aqui, porque separando as nossas cadeiras não vai dar 20 pessoas aqui. E aí a gente ia quebrar uma parede para reformar, ali para ver se a gente ia acomodar um pouquinho de mais gente, para a pandemia. Aí eu pedi para ele se não alugava para nós, né, 1 mês, 2 meses. Aí ele chegou no sábado, aí perguntei para ele, né, ele disse assim, olha, quando é que tu vai cobrar? Ele disse assim, não vou cobrar nada. Ele disse que ele cobra, normalmente ele não era de... Aí eu vi que Deus estava no negócio, né? E aí eu tinha feito uma reunião com os obreiros, eu disse que ali talvez não ia dar, e os obreiros disseram assim, não, mas não vai vir ninguém, pandemia, já estava numa enfraquecida antes da pandemia, quando o senhor viajou, eu voltei de férias, né? E aí, aí depois, quando eu peguei a chave com ele, limpamos, na quinta-feira, eu lembro até como é que foi, assim, o que eu disse, na quinta-feira eu preguei, não começa nada sem altar. Tudo que tu for fazer, tu tem que ter um altar. Primeira coisa que tu constrói é um altar, tu não constrói, né? Porque nem quando eles vieram reconstruir, né? Eles fizeram um altar e depois começaram a reconstrução, né? E no dia eu lembro que eu levei tudo de lá, limpei sozinho, eu sei que me deu uma canseira, que eu tive que limpar aquele salão enorme e preparar para o domingo. Só que também o governo tinha falado não ia muita gente. Botei aquelas 50 cadeiras que a gente tinha, tudo bem, deu para alugar, tudo bem separado. E no dia a gente não conseguia trazer o altar, engraçado, e eu esqueci da mensagem. Olha, tu sabe que a gente, né, ficou os obreiros, não, mas é muito pesado o altar, não dá para trazer. E um foi lá e foi com um cara forte e voltaram dizendo, não dá para trazer o altar. E eu fiquei 1 hora e disse assim, não, o altar tem que vir. E aí daqui a pouco um obreiro disse assim, eu lembrei da mensagem, para aí, quinta-feira agora que eu estou lembrando, disse assim, não começa nada sem altar, e a única coisa que está ficando aqui é o altar. Aí eu peguei um outro obreiro e fui lá, cheguei lá, não era tão pesado o negócio, tu vê como era coisa em 5 minutos o altar estava lá. Aí resultado, fizemos o altar, tudo, né, prontinho, e aí um pastor que é o pastor João, senhor grisalho, né, bem muito usado por Deus, e ele dizia, se os de perto não quiser, eu trago até os de longe. Eu sei que a igreja encheu com aquela, né, no outro dia que disseram que não ia vir muita gente, encheu, e dali para frente toda a pandemia foi sempre aquele número ali, sempre bastante gente na igreja, né, e ali a gente ficou, só que no domingo nós entramos, e quando eu peguei a chave, eu falei com o pastor dos Estados Unidos, eu disse, acho que eu botei o pé na terra da promessa, saiu espontâneo da minha boca, mas foi uma coisa tão natural, né, tão assim, sabe aquela coisa que vai andando sem tu fazer plano nem nada, entendeu? Ainda depois de uma pandemia, tá todo mundo quebrado, né? Aí eu disse, acho que botei o pé na terra da promessa, um lugar pobre, né? Aí eu disse assim, vamos fazer 21 dias de jejum e oração. Fizemos 21 dias de jejum, 21 dias de jejum e oração. 2 meses depois, fizeram uma proposta para o cara, pro dono do prédio, ele queria 240, baixou para 130, aceitou 90 mil, ele lançou não é que lá nos Estados Unidos o pessoal está dando dinheiro, mas ele lançou uma campanha, eu sei que saiu oferta, não sei nem da onde, mas em menos de 2 meses apareceu 90 mil para dar à vista, e ele aceitou 40 mil para pagar em 2 anos. Meu Deus, que Deus.
Aí foi, não, é maravilha. Hoje foi da igreja católica, foi de tudo, é passeio de coco. E hoje as pessoas chegam ali, é uma roça, mas eles ficam impressionados com a estrutura e a beleza do templo. Ficou uma coisa linda, assim. Nós fizemos depois um altar, depois aumentou, ficou só uma, né, era dividido com uma divisória, né, porque era uma ferragem atrás, ficava, depois ficou um supermercado. Mas hoje tu olhar é uma coisa linda, e apareceu gente para dar cadeira estufada, encher de cadeira estufada. Então tu olha numa roça, é a mesma coisa que o Hermenegildo aqui, não é diferente assim, ó. E os pessoas dizem, pô, mas nem na cidade tem. Então foi uma coisa purinha de Deus, entendeu? Assim, foi uma coisa, então é como eu falei, eu vivi muito testemunho lá. Tem um testemunho também que eu fiz 40 dias de jejum e oração, né? E eu pegava minha Kombi e levava, eu gastava gasolina e gastava, eu não fiz conta. E eu pegava as pessoas, eu subia de um lado e do outro, todo dia eu voltava aquela Kombi, gente que não era crente, eles iam para orar, né? 40 dias nós fizemos de oração. Depois desses 40 dias de oração, é um lugar muito católico, e eles não davam muita abertura para os crentes, né? Aí uma das pessoas lá, a Geralda Augusta, ela falou com o diretor, e aquele propósito que eu fiz era para salvação de alma, ainda no outro lugar ainda. E 40 dias ela me chamou, eu preguei em todas as salas de aula praticamente, toda a sala de aula fiz apelo, as pessoas aceitaram Jesus. No último dia de prestação de conta da escola, era reunião de pais, né, e os alunos, eles me pegaram e me chamaram de novo para me pregar e orar. E assim, ali converteu a diretora da escola, assim, me liga até hoje, assim, manda de vez em quando, diz que ele tem, né, pede conselho, foi professores, então foi todo tipo, foi quem tinha dinheiro, fazendeiro, quem não tinha, né, tinha todo tipo de gente na igreja, assim, muita gente, ó. Foi uma história muito, e esses 40 dias eu vi a mão de Deus mesmo, como Deus respondeu aqueles 40 dias de oração. Tinha um homem que ele só vinha de Kombi, chegou no último dia, ele veio os últimos dias a pé para a igreja. É interessante falar com os irmãos. Você viu o que é um chamado? Quando Deus chama, e aí é importante nós nos perguntar, e se Deus me chamasse para algo assim, eu iria? Eu tenho ouvido a voz de Deus? Eu tenho ouvido o chamado de Deus? Muitas vezes o que acontece, o chamado de Deus, ele traz muitos desafios. Você imagina o que é você sair daqui, como o irmão saiu, ir para Minas Gerais, e saber que o tráfico, ele está incomodado com você ali, ele te apedreja dia e noite, chegar e pegar um lugar que você olha que é uma bodega, na verdade, um lugar sem condições, e você confiar em Deus e saber que se Ele te chamou ali, Ele vai fazer o extraordinário, e todas as provisões Deus veio fazendo. Mas o interessante que eu queria destacar para os irmãos é que vocês perceberam que o irmão nunca deixou de agir. Deus estava provendo, Deus estava dando respostas, Deus estava abençoando. Mas quando estavam apedrejando, o que os irmãos acham? Será que o irmão estava sozinho lá? Será que ele passou medo? O que será que ele pensava? Como que ele sentia? Como que eram as noites sozinho, pensando, será que hoje vão apedrejar? Será que hoje vão invadir? Será que hoje vão tentar me matar? Outro ponto que é interessante nós analisar é o fato de que quando entrou a primeira pessoa para dentro da igreja, aquele menino que ele acolheu, converteu, se tornou obreiro. Depois estava ali e a igreja vazia, pregando com uma igreja vazia quando entra aqueles dois rapazes. O que leva uma pessoa a ter uma perseverança assim no ministério e saber que Deus vai agir? Ter a certeza que se Deus te chamou é porque Ele tem uma obra para aquele lugar, porque Ele tem um objetivo, tem vidas ali que precisam ser restauradas. Deus tem algo para fazer naquele lugar. Então não cabe a nós questionar Deus, a forma com que Ele está fazendo. Nós precisamos tomar a atitude de fazer o que está ao nosso alcance. Tudo que nós puder, nós vamos fazer. Aí o irmão ia buscar gente de Kombi, o irmão tentava mobilizar, ficar pregando. Eu achei muito lindo o que o irmão falou, como se fosse a última pregação da sua vida, pregar para 2 pessoas.
porque sabia que se Deus colocou aquelas duas pessoas ali, é porque Deus tinha algo na vida delas. Então, não importa a quantidade de pessoas que nós estamos pregando, o importante é que nós somos instrumentos de Deus, e se Deus colocou uma pessoa ali, é porque aquela pessoa merece toda a nossa dedicação, todo o nosso amor na hora de transmitir a mensagem, a mesma dedicação que se nós estivéssemos pregando com uma multidão. E com tudo isso, dessa perseverança, olha só como Deus transformou aquilo que era maldição, Ele transformou em bênção, revolucionou aquela igreja, transformou, hoje ela está lá. O que o irmão está dizendo, que hoje é o templo mais lindo que tem lá. Se os irmãos forem lá, podem ver, conhecer, participar de uma reunião, e acima de tudo, pessoas que tinham sua vida entregue à morte, porque estavam vivendo o tráfico, hoje são servos de Deus. Então olha que obra maravilhosa que Deus fez. Aí outro ponto, o irmão destaca o poder do jejum, o poder da oração, e como Deus faz as coisas acontecer. E quando nós olhamos para o Covid, muitas pessoas não entendem o que aconteceu. A gente muitas vezes não vai conseguir entender o chacoalhão que Deus deu na humanidade, mas esse chacoalhão mudou muita coisa, mudou no coração, na forma das pessoas ver, na forma das pessoas pensar, na relação do homem com Deus, para o homem entender que ele é um homem mortal, para ele conseguir entender que Deus existe, a presença de Deus, porque muitas pessoas buscaram a Deus. A obra mundial, ela deu um avanço muito grande, porque as pessoas entenderam que só Deus cura, transforma e liberta. Então, é realmente um testemunho grandioso, maravilhoso. Mas o irmão estava falando a respeito desses 40 dias de oração. Depois dos 40 dias... Depois dos 40 dias, abriu as portas para pregar, né? Dentro da escola, o pessoal era muito católico, né? Então tinha muita resistência, né? Inclusive tinha jovens que quando entravam, eles tinham que dar satisfação em casa, e eram ameaçados em casa, né? Só que às vezes a mãe chegava lá perto, lá daqui a pouco ficava lá dentro. Inclusive uma vez ela começou a ir e ela ficava esperando, não entrava porque era da igreja católica, e a filha converteu, né? Começou até a ser usada por Deus, e ali ela disse que ela foi curada. Um dia, tipo, ninguém orou por ela nem nada, no meio da palavra ela tinha uma dor que 1 ano e tanto não saía, o médico não... E ela disse que a dor tinha sumido no meio da pregação, assim, e ela disse que foi Deus, assim. Então essa resistência ela caiu, entendeu? Através da oração. Lógico, o tráfico lá em cima já foi mais difícil, porque as igrejas diziam assim, não, já oramos, isso aí nunca saiu de lá. Quando o irmão fala lá em cima... É no alto cemitério, porque a igreja ficava embaixo e tinha um barranco, e lá em cima ficava a casa. Tanto é que eles vinham a minha casa embaixo e jogavam as pedras, entendeu? E ali ficou. Tanto é que o jovem que faleceu, até que veio a falecer, mas que aceitou Jesus, eu quero deixar claro que eu fiquei confuso, porque como é que Deus leva 2 jovens, um aceita Jesus e morre no campo, só que depois me disseram que ele morreu pedindo misericórdia, assim, não ouviam a voz dele. Então eu creio que Deus salvou ele ainda, entendeu? Mas foi um alerta que Deus estava dando. Ele me pedia perdão, e eu pensei, o senhor quer perdão? Por que esse jovem está pedindo perdão? Na hora que depois que ele aceitou Jesus, eu encontrei ele com semblante diferente no outro dia lá, e disse assim, eu vou voltar lá, pastor, eu gostei. E então esse jovem veio a falecer, né? Assim, e ali eles viam meus passos, mas depois começou a ir um a um, assim. Inclusive eu tive um que eu internei ele, né? Foi um outro testemunho forte, assim. Mas eu vou, senão eu começo a correr muito, eu começo a lembrar de muita coisa, entendeu? É tanta coisa que eu vivi lá que eu só vivi milagre e vivi até praticamente os últimos dias né? Só umas coisas bem fortes. Teve um que eu internei na terça e ele estava na lista para matar ele. E casualmente mataram o rapaz que levou esse que foi para, né? Que levou para, tem que aceitar Jesus, que era filho de quem?
os dois estavam na lista para morrer. Só que esse aí que eu internei era o cabeça. Esse aí queriam a cabeça dele, ele já tinha aprontado demais, assim. Então, um lugar de 2, 3 mil pessoas, tu roubar uma casa por noite, uma hora tu vai achar, né? Então o povo já não aguentava mais ele. E ele estava na cabeça. Só que eu internei na terça, mataram o companheiro dele, que era um vizinho praticamente de porta. Mataram o camarada 3, 4 dias depois, ele ia junto. Ele foi salvo pelo gongo. Eu internei ele um dia junto com a família, porque eu falei, ó, esse rapaz não é problema, ele está doente, ele está precisando de ajuda, a sociedade não vai matar ele, a sociedade vai acabar matando ele, assim, ou ele acaba preso, ou vocês internam ele para ajudar ele, porque preso ele vai ficar, ou preso por vocês ou preso pela polícia, ou ele vai matar alguém, ou vai acabar morto. E aí eu sei que a família me escutou e aí eu fiz uns 7 dias, porque ele me atormentou na igreja, ele me trancou na igreja, né? Deus me avisou um dia, ele me preparou um laço, roubou minha casa também, eu ajudei ele, né? Tudo em cima porque ele começou a se aproximar, ele tentou até, mas não conseguia, estava doente, estava preso naquela. Ele roubou sua casa? Ele roubou minha casa, me acompanhava na oração porque foi uma pastora lá e ela pregou, e quando ela terminou a pregação, a igreja lotada, os traficantes na área de cima, que ele tinha uma parte até de cima, tinha até uma galeria já e lá em cima lá os traficantes ficou e o povo lá embaixo. E aí na hora que ela fez o apelo, desceram lá os traficantes, gente do tráfico, e era o pessoal ali. Aí ela olhou para ele e disse: ô moço, eu estou olhando para ti vendo uma sepultura. E aí ficou e passou, entregou os negócios para os outros lá. E aí daqui a pouco, para terminar aqui, ó, eu estou terminando, cadê o moço? Assim, ó, tu aí, ó, que eu te vendo uma sepultura. Para te saber que foi Deus que falou contigo, Deus me falou qual é o teu nome. Que o teu nome é meu nome de profeta. Aí perguntou: qual é o teu nome? Aí eu disse: meu nome é João Batista. E aí dali ele encostou em mim só, né? Ficou um tempo firme ali, né? Com Bíblia, orando. Só que aí ele pegou meu tempo de Bíblia, né? O tempo que eu estava na igreja. Um dia, depois de umas 2 semanas ele firme na igreja, eu dei uma olhada no lado e eu vi que o João não estava. Aí preocupei. Quando eu vi, cheguei em casa, minha casa virada. Mas eu não consegui orar direito naquele dia. Eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo. Eu orando e dizendo assim: onde é que está o João? E o João estava na minha casa. Do lado, a minha casa era do lado da igreja. Sim, ele sabia que não ia abandonar o altar para ir lá. Sabia. Aí cheguei Aí depois, né, que eu vi que as minhas coisas tinham sido levadas, eu entrei em oração de madrugada, aí junto com outro pastor, o pastor disse assim: ó, Deus tá me falando que os teus negócios vai estar de manhã aí. Era 2 da manhã. Tu não vai nem dormir direito. E aí fui dormir. Chegou 6 da manhã, minhas coisas estavam tudo na porta, alguém batendo com as minhas coisas tudo de volta. Aí minhas coisas voltou tudo, né? Até a caixa de som que daqui tinha ido junto. Aí ele trouxe, o irmão dele trouxe. Aí foi aí ele já tinha me trancado na igreja também, um dia me ameaçando me bater, né? Um dia, né? Ele trancou a igreja e ameaçou, mas não conseguia me bater, né? Aí depois, no outro dia, me pediu perdão, né? E aí eu vi que ele estava doente, né? Não era ele, né? Aí o irmão dele chegou de noite do trabalho, deixava a bicicleta dele ali na minha casa, e eu disse: ó, irmão, eu disse assim: ó, teu irmão está doente, precisa de ajuda. Isso aí não é problema meu, não é problema da igreja, é problema da família de vocês têm que ajudar ele, internar ele. Tem como internar, né? Aquela que compulsória. Compulsória, E aí falei com eles na segunda-feira e aí chegou na terça-feira, eu botei no carro, eu mesmo botei ele no carro, andamos como daqui a Pelotas, né? Damos 270 quilômetros. Internamos ele, 3 dias depois mataram o vizinho dele. E aí ele estava na lista, só que o povo lá não pedia viagem. Toda vez que eles iam levar chegava um carro branco lá e fazia o serviço que tinha que fazer. E se ele tivesse ali, ele tinha ido? Não, ele tinha ido. Ele tinha ido, depois até passou 1 ano e meio, ele ficou 1 ano e meio lá. Ainda foi me ameaçando: tu vai ver, pastor. Ele estava bravo para um lugar. Não, ele não está. Porque eu fui na casa dele no outro dia. Ele ouviu eu falando, né? Eu já estava, porque ele estava, né? A droga fazia ele daqui a pouco, né?
Chegou um dia lá, me pediu de joelho 40, me dá 40 reais. Eu disse assim, rapaz, eu vou te dar 10 para te sumir, porque eu já não estou te mandando mais todo dia na minha porta. E aí eu dei 20, ele subiu, só que já correram ele a bala de lá, não conseguiu pegar nada no final, né? E aí eu conversei com o irmão dele, aí o irmão dele, né, fui no outro dia de manhã lá na casa dele e comecei a falar com a família. E aí a família, e ele também, o que entrou na cabeça dele, que ele sabia que ele ia morrer também, que ele estava numa lista. Então isso ajudou ele a aceitar a internação. E aí realmente ele ia aí mesmo, aquela semana estava a mãe dele da Assembleia de Deus, eu lembro também que ele me incomodou tanto que eu fiz 7 dias de jejum. Eu não sei se vai chocar alguém, mas eu fiz um jejum e disse assim, Deus, eu não vim aqui, porque o camarada ia para o culto e ele ficava me olhando com uma cara tentando mentir, ameaçadora, todo culto, só que Deus me usava mais naquele dia ainda. E ele achava, no princípio, eu sentia que o Espírito queria me botar mesmo. E aí eu fiz, Senhor, ou ele ou eu. Ou eu, se eu me levo embora, eu não vim para cá para isso, né? E aí passou, quando eu estava entregando o jejum, né? Até um irmão lá viu toda a situação, né? Disse que era espiritual aquilo ali também. E aí entrou, quando eu fui entregar o jejum no domingo, às 3 da tarde, eu fazendo o jejum, eu disse assim, ou ele ou eu. Entrou um cara com bastão dizendo assim, vou matar o João. E ele com o João passou correndo para dentro, né? E aí o cara vinha com bastão lá, um fazendeiro, né? Eu dizia, eu vou matar. Eu disse assim, meu jejum. Eu pensei, meu jejum. Eu disse assim, eu falei assim, o negócio tá sério, hein? Aí foi aí de noite, chegou o irmão dele, né? Aí eu falei assim, teu irmão não vai, né? E aí internamos ele, né? Junto com a família eu fui, né? Aí passou 1 ano e 3, né? 1 ano e uns 3 meses, aí liberaram ele. Aí teve o casamento da mãe dele, aí eu fui, aí casamento encontrei o João. Aí o João tava lá, tinha acabado de sair, eu tava meio sextou, né? Eu disse assim, será que ele tá alegre? Será que ele é grato, né? E aí eu sentei, daqui a pouco ele sentou do meu lado, bateu na minha perna, assim, ele já estava forte, né? Porque quando ele foi internado, ele era um negão magrinho, né? Mas alto, né? Mas ele estava um bruto, estava forte. Estava forte, bem recuperado. Aí bateu na minha perna e disse assim, pastor, obrigado, se não fosse eu não estava vivo. Glória. E aí até hoje a gente se dá, né? Ele tá lá, casualmente até disse que ele voltou para Correntinho recém agora. Né? E ele crê que já esqueceram tudo, né? Ele disse assim, não, eu estou na igreja, estou quietinho, então Deus fez uma obra de restauração. Então ele se converteu e virou irmão. Está congregando na Assembleia de Deus. Congregando não. Que é de lá, a Assembleia, tem uma Assembleia de Deus, a mãe dele é da Assembleia de Deus, e ele está congregando na Assembleia de Deus hoje. Esse é o Jesus, que traz os mortos para a vida, e usa seus instrumentos, e muitas vezes a gente não entende como, né? As coisas estão acontecendo, você imagina aqui o que acontece. Olha, tudo que passou pela cabeça do pastor, sendo ameaçado dentro da igreja, está ali, e alguém lá te ameaçando a tua vida, a tua integridade, e a situação de tu ter que pregar sabendo que alguém está te ameaçando, né? Então... E até para chegar em casa, quando eu chegava em casa, lá de cima eles viam a minha movimentação. O dia que ele me pediu dinheiro, ele estava lá em cima e eu ainda entrei na minha cabeça assim, pai, eu tenho que estacionar esse carro rápido e entrar para dentro de casa rápido, porque é roça, né? É tudo escuro. E aí eu entrei numa corrida e não achei que ele ia me alcançar. E entrei, estacionei o carro, quando fui sair do carro correndo para dentro de casa, o João já está lá, pastor. Ele desceu que nem um defleche daquele monte lá, já estava lá me esperando, então eles vinham todo no espaço, era terrível. Legitimamente jogar uma ovelha no meio do lobo, tá? Uma ovelha no meio do lobo. Mas quando Deus faz a obra, ele faz ela em silêncio, né? Então por isso que a gente não nota. Se for olhar o início dela e tudo que foi acontecendo, Deus estava trabalhando já no coração de cada um. Cada um que se converteu, mas em silêncio. Não era possível ver. Porque antes da conversão vem a revolta. Sempre pode notar que antes da conversão vem a revolta. A pessoa normalmente ela se revolta, ela gera uma revolta contra Deus, contra o pastor, contra o evangelista, contra o discipulador. Por quê? Porque ela já está no conflito interno.
ela já está numa briga interna, porque o espírito já está limpando por dentro. Então esse conflito, essa desintoxicação interna, ele gera esse conflito. E a gente muitas vezes olha e pensa, meu Deus, a situação parece que está piorando, mas não, ela não está piorando. É que os nossos olhos não conseguem ver o que Deus já está fazendo por dentro. E esse testemunho do irmão ali, nessa região ali, é uma prova disso, né? Deus estava trabalhando já muitas vidas, só que só abaixo de jejum, né, irmão? Oração para poder perseverar, porque a gente não consegue ver isso. E tu pensa, meu Deus, a minha vida está em jogo aqui, está complicado, tá feia a coisa aqui. Tinha um monte também, né? Ali ia me cercar de monte, então foi um missionário, já foi mais de 100 países, ele falou para mim, quando ele chegou, ele conseguia tirar uma leitura do lugar. E aí ele disse assim, tu não vai conseguir vencer aqui, senão vai viver abaixo de oração. Sai daquele monte, vai para o outro, cada dia tu ora num e estende a mão sobre esse lugar aqui e começa a orar, porque senão tu não vai resistir a essa obra aqui. E era o que eu fazia, eu peguei a receita e só vivia abaixo de oração. E assim foi o ministério. Então quer dizer que você formou uma congregação naquele local, ali vidas foram transformadas, e depois disso, irmão, como que foi a sequência? O irmão saiu de lá? Aí chegou um momento, né, que um pastor, né, quando eu falei pastor João, um pastor bem experiente, né, e ele dizia para mim assim, né, que quando tiver tudo pronto, né, tiver tudo andando sozinho, que nem eu, porque eu, graças a Deus, eu conseguia tirar férias, mesmo a igreja sendo nova, mas as pessoas que eu colocava sem título de pastor, de missionário, de evangelista, eu botava gente que ainda era diácono, cooperador. E eles, pelo discipulado ali, eles conseguiam manter a congregação e as pessoas não iam embora. Né? E eu sempre encontrava a igreja saudável. Então eu consegui discipular e deixar ali aquele povo ali hoje, né? Eu saí, ficou sem pastor no início, mas a igreja não parou, porque realmente ficou um povo firme ali, bem discipulado ali no lugar. E chegou um momento que, uma noite eu estava orando e Deus falou para mim que eu ia ter que voltar. Só que aí eu entristeci, porque o pastor João sempre dizia assim, eu seguida eu estava, por exemplo, eu estou nessa obra aqui, Janeiro Menegildo. E aí tu passa tanta luta quando tu começa a cavar e o início e o meio e tudo que tu vai vivendo, que nem eu já falei, eu vivi tanta coisa ali, mas o que me manteve meu combustível na fé foi eu ver milagre também, né? Foi eu ver as coisas se mover, ver o agir de Deus, né? Então isso aí me segurava, né? Que nem eu fiquei 7 meses sem ajuda de custo, sem nada ali no lugar pobre, entendeu? Só que eu vendo tanta coisa, aquilo ali era o meu combustível, né? Eu não conseguia parar, mesmo que eu quisesse parar, eu não conseguia, né? Era uma fé pura mesmo ali. Foi ali que o senhor me falou que acontece, que chegou a época de não ter nem o que comer, de comer banana e coisa igual. Não, comer, né? Ali sempre foi muito abastante, né? A comida sempre foi uma coisa, tá? A região tem queijo, tem, mas é até a época, né, de uma certa escassez que a gente, né, tinha que mandar dinheiro para cá, às vezes, para o Rio Grande do Sul. Sim. Então tinha meus compromissos, então, mas graças a Deus, que daí que ficava pouco. Ficava pouco recurso. Sempre trabalhei com pouco recurso, né, ali, sempre foi com pouco recurso, mas foi assim que Deus sempre foi provendo. Deus foi sempre provendo, é que nem o negócio do templo, foi algo miraculoso. Quem chega lá, né, os pregadores que chegam ali da cidade, eles chegam ali, olham, eles ficam admirados, né, com a organização e a estrutura que a igreja se encontra hoje, né, do povo ali servindo a Deus, né, até porque ali, até pessoas da sociedade, ali tinha até um rapaz que era da parte política ali, vereador, e ele dizia mesmo, mandava, acompanhava as lives, né, da igreja, né, pelo Facebook, e ele dizia, pastor, desde que a igreja de vocês chegou aqui, esse correntinho é outro. As pessoas que chegam de fora, chegam lá e dizem assim, desde que essa igreja entrou aqui, a atmosfera desse lugar mudou, o roubo, o tráfico, muita coisa amenizou lá, né, foi uma diferença enorme ali no lugar, ali, as pessoas mesmo falam. E aí ganhou muito respeito ali do lugar ali, independente, sabe aquela coisa da religião, não gosto de crente, não.
aquilo ali foi se quebrando e a gente acabou, né, que não gostava, sabe, tu entrar num lugar, as pessoas te olhar de cara feia, eu entrava, isso aí eu passei tempos assim, né, e depois a cidade toda me abraçou, entendeu, praticamente, todo mundo me abraçou, entendeu, não tinha ninguém, o pessoal todo gostava, até que não era parte católica também, o pessoal tudo abraçava a gente, graças a Deus, assim, por causa do poder do Evangelho, né. E daí nessa noite, o irmão entristeceu, porque daí Deus falou com o senhor e disse, vai ter que voltar. Já estava pronto. Tá. Tinha um pastor, Tudo pronto. o pastor João falava, Agora que ficou bom a o coisa. pastor João dizia assim, ó, quando tiver bom o negócio, quando tu disser assim, agora eu estou bom, agora que eu vou descansar, já tenho o meio, tudo preparado, ele disse assim, aí Deus vai te tirar. E aí quando eu estava achando, né, que estava pesado, sabe, todo esse momento que eu vivia assim, porque até tá pronto, tu vai vivendo uma metamorfose ali, né, que nem aquela história da borboleta, né, tu vai sofrendo ali, mas a coisa está acontecendo, né? Sim. No meio do teu sofrimento, das tuas lutas, das tuas batalhas, das tuas aflições, todo tipo de aflição, né? Que a gente vai passando nossas lutas interior ali sozinho também, né? Quantos anos levou para chegar, desde o dia que chegou até... 9 anos. 9 anos. 9 anos. Aí no aniversário do nono ano foi aí que eu tive, já começou Deus me avisar aos poucos, né? Deus começou a me avisar e eu tive que ir me desprendendo. Só que a gente, quando tem uma igreja, aquela igreja parece filho da gente, né? E a gente, para se desprender, e o pessoal também, né, tem apego com a gente. Então, pela igreja, né? Para ter um desligamento, tanto por parte minha quanto por parte da igreja, lógico que um sofre mais que os outros, né? Que sentem mais apego, tem uma confiança, aprenderam com a gente, né? Então, né, teve gente que chorou assim, que é bem comedida, assim, mas eu vi que a pessoa sofreu e ainda fala ainda, né, que tem um certo... Então, quando Deus falou comigo, eu comecei a chorar, né, eu comecei a sentir, eu disse assim, eu falei, vou ter que voltar, e a gente volta para casa sem saber o que espera da gente, porque é um começo, tá entendendo? Sim. E todo começo, quando tu olha, né, e às vezes eu tive até um conselho de um pastor, né, experiente, dizer assim, rapaz, tu começar sozinho no lugar, não aconselho, 10 anos com certa idade é uma coisa, com 40, mas com 50 já. Mas a gente não pode, né, seguir o conselho do homem, né? Tem que ser o que o Espírito de Deus fala pra gente, né? E Deus falou comigo, disse assim, tu vai ter que voltar. E botou no coração, testificou no coração do pastor também, o presidente. Imagina, irmão, se Abraão fosse ouvir o que os homens diziam. É verdade. Você vai ter filho com 100 anos de idade, 90 anos de idade, né? Quando o anjo falou para Abraão, Sara até riu, né? Mas essa é a visão do homem. Por isso que o nosso Deus é o Deus impossível, né? Então, para ele é que capacita, ele é que fortalece, ele é que revigora, ele é que dá vigor ao cansado. Então, o que acontece? Quer dizer que a idade não importa, porque um homem pode ter 80 anos de idade, se Deus der vigor para ele pode fazer uma obra com mais vitalidade do que um jovem de 20 anos. É verdade. Então, e interessante é que, se nós analisarmos, muitas vezes a gente quer as coisas rápido, a gente quer que as coisas aconteçam rápido, né? Porque o nosso tempo é aquele tempo do desespero, da urgência, a gente quer ver as coisas acontecer, embora a gente confie e saiba que Deus está agindo, mas a nossa ansiedade, a gente muitas vezes atropela o tempo de Deus. Deus é muito paciencioso com nós, né? Ele corrige, calma, né? Mas, irmão, analisa, 9 anos levou para construir tudo isso. Quanta luta em 9 anos. Os irmãos podem notar que é um mero resumo de tudo que o irmão viveu lá, são pontos por alto, porque nós estamos resumindo 9 anos aqui em 2 horas. E eu estou tentando correr. Meu trabalho é trabalhado. Nós estamos resumindo, nós chegamos em Minas Gerais agora, então em menos de 1 hora nós estamos resumindo 9 anos. Né? Fora o outro testemunho fala a respeito toda a trajetória do irmão até se tornar pastor e chegar em Minas Gerais. Né? Então, isso mostra para nós que o tempo de Deus é outro, porque Deus, Ele organiza as coisas na vida das pessoas, Ele une propósitos, Ele constrói coisas sólidas. Então, por isso que quando Deus nos chama, quando Deus tem um propósito, é só nos confiar e esperar pelo tempo dEle. Porque nós não precisamos nos preocupar com o tempo, porque o nosso Pai é o Rei da eternidade.
Mas vamos continuar falando então o que aconteceu depois que Deus lhe falou que ia ter que ir embora. E daí? Aí começou esse processo de começou a entrar na minha cabeça aos poucos, né? Porque Deus fala, mas tu parece que não assimila direito o negócio, entendeu? Deus fala, tu sente, né, durante a madrugada, assim, como que diz e aí, agora? Não, senhor. E aí tu fica assim, só ouvindo, né? Fica ouvindo e, né, e se tentando, né, sentir aquilo que o Espírito Santo está querendo ministrar no teu coração e ali tu vai, né? Tu vai, e aquele negócio vai acontecendo, né? Aí quando tu vê, se vai acontecer o natural, né? Que nem a compra do tempo, né, cara? Uhum. Tudo aconteceu sem ninguém fazer força de nada, né? Vai acontecendo. E daí, aí pediram pro irmão vir para cá, para Hermenegildo, ou o senhor que decidiu vir para cá? Não, aí no domingo foi o nosso último culto lá. E aí a gente comprou as passagens para terça-feira para vir. Só que o pastor já comunicou que eu vinha para ficar. Aí lógico, para a igreja foi meio que um choque assim, eu mais ou menos já estava falando. Foi em cima para a igreja? Eu mais ou menos já tinha falado, mas não era todo mundo, tá entendendo? Já tinha mais ou menos preparado a igreja. Mas foi como também era minha época, eu tirava um tempo de férias, então ficou aquele negócio, né? Se tiver que voltar, volta, se a igreja não. Mas ficou uma coisa praticamente sem volta ali, entendeu? Tipo, que diz, vai tirar as férias. Determinado. E o pastor avisou, vai ficar lá já. E aí, aí já compramos a nossa passagem para ter na terça-feira, né? O aniversário da igreja foi em novembro, início de novembro, os 9 anos. E aí quando chegamos em Pelotas, né, eu queria comprar passagem para Porto Alegre, queria que ele visitasse uma tia minha que estava com câncer, aí não deu certo, aí ele queria para Pelotas, ele não conhece nada do Rio Grande do Sul, não conhecia nada. E eu tentei não manipular nada, entendeu? Já que Deus falou com ele, já tinha falado comigo também que eu voltaria, né? E falou com ele, então eu dizia assim, eu não vou falar nada porque eu posso achar que estão manipulando as coisas para me escolher lugar. E eu deixei com ele tudo, né? E aí ele pisou em Pelotas e falou, não é aqui. E já ficou com pressa de vir, né? Chegou em Santa Vitória, chegamos aqui na praia, ele deu depois, né, que aqui eu tenho casa de veraneio, né, da minha mãe. Chegou aqui, ficou, aí foi em Santa Vitória e disse, não é Santa Vitória, disse assim, é lá na praia. E aí ele começou os cultos na casa de um primo meu, né, do Tavia. Aí fizemos, a esposa do Tavia, a mulher dele ofereceu a casa, ele disse, é na casa dela que nós vamos começar. E ali começamos, entendeu? Na casa dela o primeiro culto, depois não deu certo, né? Teve uns probleminhas assim, aí levei para minha casa. Só que aí minha mãe também não queria, né? Porque começou aquele negócio de manifestar demônio, coisa, gente fora, já começou a ficar preocupada. E aí em janeiro estava alugado aqui. Então em novembro nós pisamos aqui. O pastor mesmo que disse, né, vai ser aqui na praia, até, né, talvez eu não precisava pagar aluguel, e aí depois a gente alugou aqui o lugar que a gente se encontra hoje, já em janeiro, né. Em janeiro eu voltei lá para pegar minhas coisas, né, foi mais um desligamento, né, foi também meio complicado, fui lá, vi o povo também não acreditava muito, aí fui lá e da mesma coisa que eu fui cheio de coisa, eu enchi o meu carro, o que deu, deixei. E vim com o carro lotado, até coisa por cima da cabeça, mas vim com bateria, as coisas que eu tinha, os microfones, teclado, violão, tudo que eu levei. Aí eu vim trazendo de volta, né? Até porque a igreja ficou bem estruturada com som, né? Compramos som, né? Projetor, tudo da melhor qualidade. E agora faz 1 ano que o irmão está aqui já? Agora está fazendo 1 ano, eu cheguei em novembro, que nem eu falei, né? Começamos o culto em casa. Sim. Aqui nesse lugar, janeiro, fez 1 ano.
Nós estamos agora no final de fevereiro. Isso. Aqui nesse lugar que nós estamos aqui, já estabelecido 1 ano e 1 mês que nós alugamos. E o que o irmão, pelo que o irmão viu, o que o irmão acha que Deus tem de planos para esse lugar? Por que ele chamou de volta e por que especificamente foi Hermenegildo? Porque o pastor chegou em Pelotas e disse, não é Pelotas. Porque o que aconteceu? O provável era Pelotas. Pelotas tem 350 mil habitantes. Pelotas é uma cidade grande. Para abrir uma igreja, e daqui a pouco a igreja está cheia, lotada, é muito mais prático. Tem tudo ao alcance ali, tem todos os recursos. Mas aqui o Hermenegildo, ele, se fosse, por exemplo, Santa Vitória do Palmar, a cidade é maior. Né? O Chuí, não, mas o Hermenegildo ficou entre uma e outra, o improvável, quase numa realidade próxima da que o irmão viveu lá. Uma realidade próxima, bem próxima. Bem próxima, porque lá eles diziam, tu tem que sair daqui da roça e ir lá para a cidade, tem 40 mil habitantes. Aqui eu vivo a mesma coisa, tem uns 3 mil agora no inverno, e tem a cidade ali que tem uns 30 mil habitantes, 30 e poucos. Então, também já me fizeram isso assim, vai para a cidade. Sabe que eu vou lhe contar uma coisa, eu estava comentando com a minha filha, que eu disse assim, eu estou querendo entender o que fez o pastor Leonardo e colocar a igreja na praia, que é um lugar de turismo. Não é tanta gente que mora ali. Em vez de ele, com Santa Vitória do Palmar, com 30 mil pessoas aqui do lado. E isso eu queria entender. Mas a gente não entende os planos de Deus. Eles são de Deus. Deus é que move, Ele que faz acontecer. Né? Porque o que acontece? Ele faz o improvável, aonde ninguém acha que, por exemplo, Natanael chegou e disse, pode sair algo bom de Belém? Saiu o Messias, né? E é como nós falamos a pregação, Davi era o improvável, Gideão era o improvável, Jefté era improvável, né? Então a forma do agir de Deus é sempre no improvável. Então, qual que é a ideia? O que o irmão acha que Deus tem preparado para esse lugar? Deus me deu uma visão, como eu já falei, ainda nos Estados Unidos, né? Que eu não era nem pastor, era só um obreiro e Deus me mostrou, né, um navio aqui no mar, só que são visões de tempo. E me deu outros sonhos, né, com rede, pescando muito, gente da minha família junto também, né? Pescando, e nas redes vinha muito, inclusive até um missionário que já veio me ajudar aqui, que ele é muito desligado, ele tem convidado para pregar em igreja de 2 mil membros, né? Gente que tem ministérios grandíssimos, às vezes segura, recebe até conselho com ele, né? O missionário Jover, quem ganhou ele para Jesus foi os atletas de Cristo, Jorginho, ele era jogador de futebol, jogou com o Palhão McLaren, né? Então e esse rapaz me ajudou bastante, casualmente ele veio aqui em Santa Vitória e ele sempre falava da necessidade da minha família, né? Ele chegou aqui convidado para pregar numa igreja de 2 mil membros, e ele dispensou para ficar só me ajudando aqui, e Deus já me deu um sonho com ele aqui, até tem um testemunho forte, que um dia ele orou ali na frente da Iemanjá, posso falar isso não? Sim, pode. E aquilo me marcou, porque ele chegou na frente da Iemanjá e disse assim, eu repreendo esse negócio em nome de Jesus. E aí eu disse assim, sabe quando tu olha para a pessoa e diz, esse cara é louco. Eu falei, esse troço nunca saiu daqui, desde que eu sou criança, eu vejo esse troço aqui, né? Do veraneando ali, né? Eu disse assim, olha, tu sabe que não esperou, o missionário mesmo contemplou. Na semana seguinte o negócio estava fora dali, e ficou um tempo fora. Não sei se saiu para restaurar, o que foi, assim, depois voltou, mas ficou um tempo fora, ficou. Sim. Alguém, né, teve a ideia de tirar depois que ele repreendeu, eu sei que saiu dali.
Então eu já tive sonho, né, com, né, pescaria, pescando, você sabe que peixe é sempre, né, já tive muitos sonhos em relação a esse lugar aqui. Então tem coisas que eu não vim pela circunstância, às vezes eu vim atrás de uma visão, tá entendendo? Uma visão que Deus deu, porque que nem falou, assim, ó, eu preferia ficar em Pelotas, talvez eu sei, tenho conhecido, e teve gente já que diz, não, é Pelotas. Mas, lógico, a gente não quer ir seguir o que a gente, né, nem seguir o que é a circunstância, não, aqui é mais fácil, lá é mais fácil. Se Deus mandou a gente para o deserto, vai para o deserto, né, porque a gente vai florescer lá, né, onde Deus colocar a gente, que nem Correntinho era um lugar que quando eu cheguei lá, em Guanhães, a cidade que ficava mais próxima, a pessoa notou que eu não era da região, e disse assim, mas tu não é daqui não, né? Eu disse assim, eu sou do Rio Grande do Sul. Aí disse assim, nossa, mas o que tu veio fazer aqui nesse fim de mundo, em Guanhães, que é a cidade de 40 mil habitantes? O que tu veio fazer nesse fim de mundo aqui? Eu disse assim, aquele lugar lá, o Rio Grande do Sul é maravilhoso. E eu falei, não, estou aqui em Guanhães, eu estou em Correntinho. Ela disse assim, mas piorou então, ela disse, nem a polícia está indo lá e tu está mentindo lá. Tipo assim, a Grito falou, de Correntinho não pode sair nada bom, entendeu? E tu se meteu lá. Então, é isso. Vamos ver o que Deus vai fazer aqui nesse lugar. Olha, essa semana nós já podemos ver o que Deus está fazendo. Porque Ele já está fazendo daquilo que é o improvável. Ontem, no curso de evangelismo, nós vimos, e hoje nós estamos vendo no grupo que foi formado ontem, a motivação de cada pessoa, a doação, cada um, o zelo, o desejo no coração de fazer a igreja crescer, de sair para o evangelismo, de começar o trabalho. Cada pessoa com um testemunho diferente, com uma história diferente. Então Deus uniu propósitos nesse lugar. Deus já está movendo vidas. Porque cada um daquele grupo de evangelismo ontem tem a sua própria história, sua subjetividade, e um precisa do outro. Essa é uma igreja que ela não pode deixar de existir, porque ontem testemunhos como nós vimos, o testemunho do Gabriel, ele precisa da igreja. São pessoas que elas precisam, que isso está mantendo a vida delas, e a igreja vai se tornar a vida delas. E se elas estavam aqui para esse grupo de evangelismo, é porque o que acontece? Elas têm total confiança no agir de Deus aqui. E por isso elas são tão gratas pelo que Deus já fez com essa igreja aqui. Pelo que Deus já fez na vida delas. Que elas querem transmitir isso para outras pessoas, e por isso elas estavam aqui se doando para mesmo muitas vezes com pouca instrução se tornarem evangelistas e poder dar o seu próprio testemunho, levar mensagem, chamar pessoas, convidar para conhecer Jesus. Então vamos subir ao Iapoque e depois nós vamos voltar aqui para ver o que Deus vai fazer nesse lugar. Amém. Porque os planos de Deus, eles sempre nos surpreendem. A glória de Deus, ela é incrível a maneira que Deus age. Então, eu estou ansioso para ver qual vai ser o mover de Deus em toda essa região. Com certeza você também está. E você, irmão, já é desde já o meu convidado para que nós possamos voltar aqui no improvável e ver o que Deus vai fazer nesse lugar. Eu agradeço de todo o coração. O Senhor abriu o seu coração, abriu as portas da igreja. O Senhor dá esse testemunho que com certeza vai edificar muitas vidas. E nós vamos estar sempre orando para que Deus possa dar força, coragem, e que Deus possa abençoar o ministério do irmão. E tenha certeza que a idade jamais será um impedimento. Amém. Porque o mesmo Deus que lhe trouxe para cá é o Deus de Abraão, que lhe deu um filho aos 100 anos de idade. Então esse Deus é o Deus do impossível. É o Deus que Ele dá vigor ao cansado. E certamente o que Ele tem para lhe dizer é as mesmas palavras que Ele disse para Josué: somente se corajoso e forte, porque o Senhor teu Deus está contigo
aonde quer que tu andes. Josué 1:9 é o que Deus tem para lhe dizer nesse dia. Ele está contigo. Amém. Muito obrigado, pastor. Amém. Deus abençoe. Obrigado ao pastor e obrigado também a oportunidade de estar compartilhando, né? Ainda que faltou muito, ainda tem coisa Mas que nós até vamos tanta ter coisa. outras oportunidades, porque Tanta coisa que aconteceu. quando nós voltarmos aqui, nós vamos ter ainda, nós vamos poder falar um pouco mais de outros testemunhos que o irmão já viveu e do que está acontecendo aqui nessa região, no Hermenegildo, porque eu tenho certeza que o que vai acontecer aqui, ele vai impactar Santa Vitória do Palmar, vai impactar o Chuí, vai impactar a região aqui. Então Deus tem algo muito grande para fazer aqui. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, queridos irmãos, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e sua família. E aguardo vocês para um próximo vídeo. Agora nós estamos nos deslocando daqui e estamos indo para Rio Grande. Vamos ver o que Deus tem preparado para nós na cidade de Rio Grande.